Afinal, a morte pode ser apenas uma grande ilusão. Foi o que compreendeu o jovem Dr. George Ritchie ao vivenciar uma extraordinária experiência de quase morte aos 20 anos de idade. Em uma palestra realizada em 1965, assisti ao relato impressionante do Dr. Ritchie enquanto cursava psicologia. Até então, eu não acreditava que algo sobrevivesse à morte física. Mas foi ouvindo sua história que comecei a pesquisar mais sobre esse fenômeno. O renomado psiquiatra Raymond Moody, conhecido mundialmente por seus livros sobre a vida após a morte, também se interessou profundamente pelo caso de Ritchie, que aconteceu em 1943. Na época, George Ritchie era um jovem soldado que havia contraído pneumonia grave. Internado no hospital, foi declarado clinicamente morto por 8 minutos. O que aconteceu durante esse tempo o marcou para sempre e foi registrado por ele no livro Retorno do Amanhã. Ritchie relatou que, durante sua morte temporária, percebeu sua consciência ativa. Ele acordou, pensou que estava melhor e tentou sair da enfermaria para procurar um médico. Andou pelos corredores, viu um médico vindo em sua direção, mas, para sua surpresa, foi ignorado. Gritou, tentou desviar, mas o médico passou direto por ele, como se ele não existisse. Decidiu voltar para sua cama, e foi quando viu algo estarrecedor: seu próprio corpo, imóvel, coberto por um lençol. Apenas uma mão estava exposta, e nela o anel com as iniciais e o ano 1945. Reconheceu como sendo seu. O choque tomou conta dele. Ainda jovem, com sonhos de se tornar médico e passar o Natal com a família, ele agora era apenas um observador de sua própria morte. Tomado por confusão e solidão, desejou ver sua família e, como num passe de mágica, foi transportado para fora do hospital. Sentiu-se voando em velocidade absurda, sobrevoando cidades, ruas e luzes. Logo percebeu que seus pensamentos dirigiam seus movimentos. Parou diante de um café, viu um homem, tentou se comunicar, mas ninguém o via. A sensação de invisibilidade o fazia sentir-se perdido, isolado. Compreendeu que sua presença física havia deixado o mundo e que agora era uma consciência sem corpo. O contato com o mundo material era impossível. Decidiu então voltar ao hospital. Tentou remover o lençol de cima de seu corpo, mas sem sucesso. Nada respondia ao seu toque. Estava preso naquele estado. De repente, uma luz intensa tomou conta da sala. No início, pensou que alguém tivesse ligado uma luz mais forte. Mas a luminosidade foi crescendo, se tornando indescritível, como a força de milhares de soldadores ao mesmo tempo. Então percebeu que uma presença entrou no quarto. Junto com ela, as paredes desapareceram e ele viu toda a sua vida em detalhes, desde o nascimento até os 20 anos. George Ritchie acreditava que essa revisão de vida ocorreu em outra dimensão, onde as almas vão após a morte. O primeiro lugar que visitou era próximo ao plano terrestre, onde espíritos solitários ou em conflito permaneciam. Chamou esse local de Zona dos Infelizes. Acompanhado por um ser de luz, foi levado a outros níveis mais elevados. Viu parques belíssimos, cheios de uma luz diferente, e sentiu alegria e paz. Em um desses níveis, viu instrumentos científicos que não reconheceu na época. Apenas 10 anos depois, viu em uma revista fotos idênticas da primeira usina nuclear. Tudo o que ele testemunhou nessa jornada aconteceu em 1943, muito antes de eventos que só seriam conhecidos em agosto de 1945. Ritchie viu cenas de catástrofes naturais, explosões e outras visões que mais tarde se concretizariam. Mas também vislumbrou um mundo cheio de amor, fraternidade e harmonia. Um ser, em silêncio, transmitiu-lhe que precisava retornar. George viu novamente o anel em sua mão ao despertar. A mesma mão que reconhecera durante sua experiência fora do corpo. Depois de recuperado, visitou a cidade que havia visto durante sua experiência espiritual. Tudo era familiar.
ruas, construções e até o café. Ao entrar, sentiu arrepios. Foi ali que seu voo terminara. A morte é uma ilusão, declarou George Ritchie. Ele passou a acreditar profundamente na existência de algo maior. Essa fé também era compartilhada pelo cientista Cressy Morrison, que apresentou 7 argumentos científicos para acreditar em Deus. Para ele, a complexidade da vida não poderia ter surgido por acaso. Morrison destacou que a ciência moderna está apenas no início da compreensão das leis divinas. E quanto mais avançamos no conhecimento, mais percebemos sinais de um Criador inteligente por trás de tudo. Como exemplo, citou o movimento constante e perfeito da Terra em torno de seu eixo. Uma pequena alteração nessa rotação faria com que dias e noites fossem tão longos que a vida vegetal seria impossível. Lembrou também da inclinação de 23 graus do eixo da Terra. Se não existisse, não haveria estações do ano. Explicou que se a Lua estivesse 4 vezes mais próxima, as marés submergiriam os continentes. Outro argumento apresentado por Morrison foi sobre a energia vital presente nas plantas. As raízes de uma árvore podem perfurar rochas, algo que ele considerava uma força escultora, moldando a vida. Afirmava que essa energia invisível é a mesma que guia a formação dos seres. Permite que músicos criem melodias, dá perfume às flores e forma os padrões perfeitos da natureza. Citava a vespa, que sem nunca ter aprendido, pica o gafanhoto no ponto exato para paralisá-lo, garantindo alimento para seus filhotes. Esse instinto não pode ser ensinado. Está embutido em seu ser desde o nascimento. Segundo Morrison, os humanos possuem algo muito além do instinto. Temos razão, inteligência, capacidade de imaginar e questionar nossa existência. Isso, para ele, era prova da presença de uma mente universal dentro de nós. A informação genética, afirmou, é outra evidência de planejamento. Os genes, mesmo tão pequenos, carregam o projeto completo da vida de cada ser. Tudo na natureza funciona com precisão. Ele citou o exemplo de cactos levados à Austrália, que se multiplicaram descontroladamente até que entomologistas trouxeram um inseto específico para controlá-los. Esse equilíbrio se repete em todo o ecossistema. Explicou também por que os insetos, apesar de numerosos, não se tornam gigantes. Suas traqueias não crescem com o corpo. Um controle físico invisível impede isso, garantindo que a vida humana seja possível. Segundo Morrison, a capacidade de imaginar o transcendente é o que nos aproxima de Deus. Nossa mente é capaz de entender sinfonias inteiras, perceber beleza, ética e sentido. Isso só seria possível se algo superior habitasse dentro de nós. Quanto mais sentimos essa presença, mais fortes se tornam nossos princípios morais e maior é nossa fé, concluiu Cressy Morrison. A jornada de George Ritchie e os argumentos de Cressy Morrison nos mostram que a morte não é o fim, mas sim um limiar para algo muito maior. A ciência e a espiritualidade, quando se encontram, revelam uma realidade surpreendente. Existe um propósito por trás de cada batida do coração, de cada detalhe da natureza e de cada instante da nossa existência. E se estivermos dispostos a olhar além do que os olhos físicos enxergam, descobriremos que somos eternos, feitos de luz, razão, espírito e conexão com algo infinitamente maior. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise de esperança. Curta, comente sua opinião sobre o que acontece após a morte e se inscreva para continuar explorando os mistérios da vida, do universo e do que nos espera além do véu. A maior ilusão da morte é nos fazer esquecer que fomos criados para existir, para sempre.